Nem todo mistério começa com uma mentira. Às vezes, o que parece suspeito esconde apenas um sacrifício tão nobre que passa despercebido aos olhos apressados. É por isso que essa história vai te prender do início ao fim, porque ela fala de coisas que muita gente ignora. O valor de um amor silencioso, a força de uma mulher invisível e a transformação que começa quando a gente aprende a enxergar além das aparências. Helena tinha tudo o que o dinheiro pode comprar: uma casa de capa de revista, uma carreira invejável e um filho adorável. Mas não tinha tempo. E foi justamente quando passou a notar o carinho da babá com o filho que algo começou a incomodar. Por que tanto apego? Por que tanta pressa às 5 da tarde? O que Nina, a babá dedicada, tanto escondia? Movida pela dúvida e por uma dor que ela não sabia explicar, Helena seguiu Nina após o expediente. E o que descobriu ali, no hospital público, ao lado de uma senhora frágil, não só mudou sua forma de ver aquela mulher, mas mudou a própria vida. Porque algumas histórias comoventes não são feitas de grandes reviravoltas, mas de pequenos gestos que transformam. E essa aqui vai tocar você. Nina não era daquelas pessoas que fazem alarde. Chegava cedo, saía na hora e durante o dia parecia mover o mundo com gestos pequenos. O uniforme simples e bem passado combinava com o jeito discreto, mas cheio de presença. No olhar havia paciência, no toque, cuidado verdadeiro. Para Gabriel, ela não era apenas uma funcionária, era aconchego, era rotina segura, era o colo que nunca falhava. Enquanto Helena se dividia entre reuniões e eventos sociais, Nina era a constante naquele lar agitado. Alimentava o menino com calma, penteava seus cabelos com carinho e inventava histórias na hora do banho que só os dois conheciam. Era um amor silencioso, desses que não pedem nada em troca. Um vínculo invisível, mas firme, como as raízes de uma árvore que ninguém vê crescer, só percebe quando ela já sustenta a sombra. Helena, mesmo cercada de conforto e status, sentia algo estranho quando via o filho correr para o colo da babá. Era gratidão? Era ciúme? Ou apenas a consciência de uma maternidade ausente que começava a pesar? Seja o que for, ela sabia de uma coisa: Nina era mais do que parecia. E talvez, atrás daquele sorriso calmo, houvesse uma história que ainda não tinha sido contada. Todos os dias, às 17h em ponto, Nina encerrava o turno com um sorriso educado e desaparecia. Recusava as caronas da patroa com um "obrigada, mas eu prefiro ir de bicicleta". Sempre a mesma resposta, sempre o mesmo tom suave. Montava na bicicleta com cestinha na frente, ajustava a mochila nas costas e pedalava com pressa. Era como se estivesse fugindo. Mas de quê? Helena começou a reparar. Enquanto outras funcionárias se mostravam abertas sobre seus hobbies ou famílias, Nina era uma muralha serena. Nunca dizia de onde vinha, nem para onde ia. Era simpática, sim, mas havia algo de reservado demais. A milionária, acostumada com transparência em contratos e negociações, não sabia lidar com aquele silêncio. E quanto mais observava, mais sentia a pulga atrás da orelha crescer. Com o tempo, a situação passou de curiosidade para desconforto. Aquela babá dedicada, que parecia feita sob medida para a família, carregava um mistério. E no coração de Helena, o incômodo não era apenas pela dúvida, mas pela sensação de estar perdendo o lugar de mãe para alguém que ela mal conhecia. E foi aí que a vontade de descobrir virou necessidade. Por mais racional que fosse, Helena não conseguia mais ignorar o desconforto. A relação entre Gabriel e Nina era tão natural, tão cheia de afeto, que machucava. Era como se a babá ocupasse, sem pedir licença, um espaço que antes era dela. E por mais que tentasse justificar com o argumento do trabalho, algo dentro dela gritava: "Você está perdendo o seu filho". Foi numa noite qualquer, dessas em que o silêncio da casa é mais alto que qualquer música, que Helena tomou a decisão. Vou segui-la. Não disse a ninguém, não comentou com amigas.
Apenas pegou o carro no dia seguinte e esperou do outro lado da rua, de longe, observando a velha bicicleta dobrar a esquina como sempre fazia. Pela primeira vez, estava prestes a invadir o mundo de Nina e talvez descobrir o que não estava pronta para ver. Enquanto dirigia lentamente atrás da babá, sentia o coração apertar. E se ela estivesse certa? E se houvesse algo obscuro por trás daquela imagem de mulher perfeita? Mas também havia outra possibilidade, e essa, sim, era assustadora. E se houvesse apenas um gesto de gratidão escondido atrás daquele mistério? Um sacrifício silencioso que ela mesma jamais teria coragem de fazer? A rua era simples, o prédio desgastado e a fachada do hospital público revelavam um cenário bem distante do mundo luxuoso de Helena. Ela estacionou o carro com as mãos suando e o coração disparado. Quando viu Nina atravessar a porta principal, sozinha, sem olhar para os lados, soube que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. E não deu outra. Do corredor frio e iluminado por luzes fluorescentes, Helena espiou discretamente por uma porta entreaberta. Ali, diante dos seus olhos, a babá dedicada, sempre tão serena, estava ajoelhada ao lado de uma senhora idosa. Dalva, sua mãe, tinha o rosto pálido e os cabelos ralos. Nina soprava a sopa antes de oferecer com delicadeza, limpava os lábios da mãe com um pano úmido e murmurava músicas baixinho. Era puro cuidado com a mãe, um amor silencioso, mas gigantesco. Helena sentiu um nó na garganta. Aquela mulher invisível que todos os dias cuidava do seu filho com tanto zelo, passava as noites cuidando da própria mãe, sem pedir nada, sem reclamar. O que ela viu ali não era segredo sujo nem mentira, mas uma cena de sacrifício silencioso, de força feminina, de um amor que transforma mesmo no cansaço. E naquele instante, pela primeira vez, Helena se sentiu pequena diante da grandeza de Nina. Na volta para casa, Helena dirigiu em silêncio. O rádio desligado, os pensamentos em turbilhão. Aquela cena no hospital não saía da cabeça. Nina, exausta, mas firme, dedicando seu tempo e o que mais tinha de precioso, para cuidar da mãe doente. Enquanto isso, ela, que podia pagar babás, enfermeiras, terapeutas e chefes, mal sabia que sabor tinha a rotina do próprio filho. Na manhã seguinte, algo mudou. Pela primeira vez em muito tempo, Helena acordou antes do despertador. Preparou um café simples, separou a roupa de Gabriel e, em vez de correr para o celular, sentou-se à mesa. Quando o filho apareceu, ainda com os olhos inchados de sono, ela o recebeu com um beijo na testa e um prato com panquecas em formato de estrela. Ele sorriu surpreso. Era um gesto novo, inesperado, mas sincero. A maternidade ausente começou a dar lugar a algo mais próximo, mais presente. Não era perfeito, mas era verdadeiro. Helena passou a fazer questão de buscar Gabriel na escola de vez em quando, ler uma história antes de dormir, perguntar sobre o dia sem pressa. O reencontro com o filho não veio com discursos nem promessas, veio com silêncio, com presença, com o desejo genuíno de ser mãe e não apenas provedora. Helena sabia que Nina jamais pediria ajuda. Aquela babá dedicada era do tipo que enfrentava tudo com dignidade e silêncio. Por isso, ao invés de revelar o que tinha visto no hospital público, ela escolheu outro caminho, o dos gestos sutis. Começou deixando um prato a mais na mesa do almoço. Um dia preparou um bolo e, sem querer, sobrou uma fatia embalada para a viagem. Numa tarde qualquer, ao ver que a velha bicicleta de Nina estava com o pneu torto, Helena chamou o porteiro e pediu que ele consertasse, mas sem dizer quem mandou. Era seu jeito de agradecer, de reconhecer aquele sacrifício silencioso que sustentava duas vidas. Gesto de gratidão não precisa ser grandioso. Às vezes, é só um olhar, uma pausa, uma gentileza inesperada que mostra: eu vejo você. Nina estranhava, mas não questionava. Aceitava as pequenas melhorias com um sorriso tímido, como quem não está acostumada a ser cuidada. E Helena,
pela primeira vez, sentia prazer em dar sem esperar retorno. Era como se aquele cuidado com a mulher invisível estivesse curando, aos poucos, a sua própria frieza. A empatia e generosidade que antes pareciam distante, agora guiavam suas atitudes diárias. Antes, a agenda de Helena era inegociável. Calls, almoços de negócio, eventos beneficentes que mais pareciam desfiles de status. Mas algo dentro dela havia virado a chave. Agora, ela olhava para Gabriel como quem tenta recuperar o tempo perdido. Os desenhos tortos na geladeira começaram a valer mais do que os contratos na pasta de couro. A presença virou prioridade. Nas manhãs de sábado, em vez de academias exclusivas, ela levava o filho ao parquinho da pracinha do bairro. Descobriu o prazer de tomar sorvete com casquinha, de correr na grama, de ouvir risadas espontâneas sem ter que checar o celular. Eram momentos simples, mas que carregavam a verdadeira riqueza interior, aquela que nenhum fundo de investimento oferece. No silêncio da varanda, Helena pensava: quantos anos ela passou buscando tudo o que o dinheiro podia comprar e deixando escapar o que realmente importava? A maternidade, antes terceirizada, agora era vivida com autenticidade. A mudança de vida não veio com um escândalo, mas com pequenos ajustes. E isso, por incrível que pareça, a fez sentir mais rica do que nunca. Helena sabia que palavras não bastariam. Nina era daquelas que não aceitariam esmola, ajuda forçada, nem elogio em público. Então, decidiu agir no mesmo tom do amor que a babá oferecia, com discrição. Chamou seu advogado, descreveu a casinha ideal, pequena, aconchegante, com quintal e perto do hospital. Registrou tudo em nome de Dalva, sem assinatura visível, sem cerimônia. Quando entregou o envelope com as chaves, inventou uma desculpa qualquer. Uma doação da empresa para casos especiais, disse, com um sorriso contido. Nina ficou sem reação, os olhos marejados, a voz travada. Tentou recusar, mas Helena foi firme. É o mínimo diante de tudo que você faz. Um gesto assim não precisava de holofotes. Era um reconhecimento sem palavras. A casinha virou mais do que um lar. Era símbolo de dignidade, de justiça, de cuidado com a mãe feito com o coração. Do lado de fora, a velha bicicleta ainda estava lá, como um lembrete do caminho percorrido. Mas agora havia flores na janela, cheiro de bolo saindo da cozinha e, acima de tudo, a certeza de que o amor silencioso, quando reconhecido, tem o poder de mudar destinos. Ver Nina cuidando da mãe com tanta humildade e dignidade despertou algo profundo em Helena. Ela percebeu que, enquanto seu mundo girava em torno de lucros e status, existiam milhares de mulheres como Nina, sustentando famílias com afeto e sendo ignoradas pela sociedade. Foi aí que nasceu a ideia: criar algo maior do que um presente individual, um projeto social inspirador. Na reunião com os sócios, Helena não levou gráficos nem previsões de crescimento, levou uma história. Falou de mulheres invisíveis, de sacrifícios silenciosos, de heróis do dia a dia que não vestem capas, mas aventais. Apresentou o Projeto Nina como uma forma de capacitar, apoiar e valorizar cuidadoras que vivem à margem, mas sustentam lares com amor verdadeiro. E ali, naquela sala de decisões frias, fez brotar empatia. O projeto foi aprovado. Consultas psicológicas gratuitas, treinamentos, assistência jurídica e um fundo de apoio emergencial foram incluídos. Não era caridade, era reconhecimento. Helena sabia que não podia mudar o mundo inteiro, mas podia começar pela sua parte. E ao nomear o projeto com aquele nome tão simples, ela eternizou um gesto de gratidão com potencial de mudar vidas. O tempo passou com a leveza de quem vive o que realmente importa. Dalva, mesmo fragilizada, pôde passar seus últimos dias em casa, no quarto claro, com cheiro de lavanda e som de música clássica vinda do rádio portátil de Nina. Quando partiu, foi com a filha segurando sua mão, sem máquinas, sem pressa, sem solidão.
Foi um adeus cheio de amor que, ironicamente, parecia mais um reencontro com a paz. O velório foi simples, mas repleto de pessoas tocadas por aquela mulher invisível que tanto ofereceu sem alarde. E lá estavam Helena e Gabriel, não como patrões, mas como parte da família. Gabriel levou flores amarelas e disse baixinho: "Ela virou uma estrela, né, mamãe?" Helena respondeu com um sorriso emocionado: "Das mais brilhantes, meu amor." Era um momento singelo, mas carregado de transformação pessoal. De volta à rotina, Helena não voltou a ser quem era. Os compromissos continuaram, mas com outro peso. Ela passou a ver os detalhes com mais atenção, a valorizar a força feminina ao seu redor e a reconhecer que, no fim das contas, a verdadeira riqueza não está nos números de uma conta bancária, mas nas histórias que tocam e no amor que transforma mesmo em silêncio. Histórias comoventes não precisam de grandes reviravoltas para marcar a gente. Às vezes, tudo o que elas fazem é nos lembrar daquilo que andava esquecido, que o cuidado verdadeiro não grita, ele sussurra. Que o amor mais profundo raramente pede aplausos e que são os pequenos gestos, aqueles feitos quando ninguém está olhando, que definem quem somos de verdade. Nina nunca pediu nada, nunca exigiu reconhecimento, mas foi justamente sua postura humilde, seu sacrifício silencioso e sua entrega diária que tocaram o coração de uma milionária acostumada ao barulho do mundo. A babá dedicada ensinou, sem saber, que o amor silencioso é uma das formas mais poderosas de transformar uma vida, ou várias. E você? Quantas Ninas já passaram pela sua vida sem serem vistas? Quantas vezes o brilho de um herói do dia a dia passou despercebido enquanto você estava distraído com pressa, metas ou preocupações? Talvez hoje seja o momento ideal para pausar, respirar fundo e começar a enxergar, com mais empatia, mais verdade e mais presença. Essa história é um lembrete poderoso. Nem sempre o amor se revela em palavras bonitas ou presentes caros. Às vezes, ele está no silêncio, na rotina, na entrega diária que ninguém vê, mas que transforma tudo. E talvez o que você mais esteja precisando agora não seja de algo novo, mas de um novo olhar sobre o que já está ao seu redor. Pense nisso. Quem são as pessoas que te sustentam nos bastidores? Quem cuida de você sem cobrar, sem exigir reconhecimento? Será que você já agradeceu? Já enxergou a grandeza desses gestos simples? Se essa história te tocou, curta esse vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal. Aqui, cada história é feita para aquecer o coração e lembrar que ainda vale a pena acreditar no bem. E me conta aqui nos comentários, você conhece alguém como a Nina ou já viveu algo que te transformou em silêncio?